E aí, pessoal, mais resenha de HQ. Hoje com mais Comic Zone, com mais Juan Jimenez no Brasil, que é o que a gente gosta. No álbum Segmentos, que é escrito por Richard Malka. Vou comentar sobre ele daqui a pouquinho. Antes de seguir aqui na resenha, por favor, dá aquele joinha no vídeo. Não deixa para o final, senão você esquece. E se não se inscreveu ainda no canal, por favor, faça isso. E também não se esqueça de ativar o sininho. Então vamos lá. Segmentos traz aquela marca visual do Jimenez que é simplesmente marcante, para dizer o mínimo, né? Então quando você vê essa capa aqui, se você gosta de sci-fi no geral, é claro, já tá comprado, né, o negócio. E realmente no quesito visual, isso é fantástico, tanto do ponto de vista de design, quanto o ponto de vista de narrativa visual e tudo mais. Acredito que isso seja até um tanto redundante falar, né? Eu já falei do Jimenez aqui em mais 2, 3 álbuns aí para trás, lançados pelo Comic Zone. Falei do Cidade, falei do Eu Dragão, até pouco tempo atrás, que seguem essa mesma pegada do cara, né? Você não tem o que se decepcionar na parte visual, né? Nesse quesito. Já vou folhear mais aqui, mas falando do texto do Richard Malka, que por sinal aqui a gente tem um prefácio, né, comentando rapidamente a natureza do álbum e elogiando o roteirista, que tem uma carreira assim um tanto peculiar, eu diria, porque ele também é advogado. Ele tem uma carreira destacada aí no ramo jurídico, mas também escreve quadrinhos, também escreve livros. E isso eu acredito que faz diferença aqui. O cara elabora um conceito. Aqui na guarda do livro a gente já vê essa organização aqui com planetas que marcam setores aonde as pessoas elas são mandadas de acordo com a sua inclinação. E o que isso significa? Bom, aqui a gente está no século 27 da Era Galáctica, ou seja, o nosso tempo aqui já acabou, começou uma outra contagem. E nesta contagem, os guias que são imortais, que mandam nesse sistema, eles encontraram uma forma de, segundo a visão deles, manter a paz, né? Acabar com todas os potenciais conflitos, né? E isso você faz a partir de alocar as pessoas para funções que tenham mais a ver com elas próprias. E isso é identificado já na infância. E assim essas pessoas com 7 anos de idade, elas têm suas tendências, né, suas inclinações identificadas, e elas passam 7 anos sendo treinadas dentro dessa orientação para que com 21 elas sejam enviadas para um desses planetas. Então você tem o setor do trabalho, você tem o setor da ordem, né, que é polícia, justiça, administração, o setor do prazer, o setor do comércio, e assim vai. Normalmente, o que essa história já de cara nos faz pensar eu acho que frequentemente a gente observa, né, que é chato, é triste que uma pessoa não consiga trabalhar com aquilo que realmente gosta, né? Com aquilo que seja de fato a sua vocação. E num contexto em que isso é aplicado assim, de uma forma máxima, de uma forma que só a extrapolação da ficção científica pode alcançar, a gente vê que as coisas elas não são assim tão perfeitas, né? Porque não deixa de ser algo impositivo e também não deixa de ser algo que ignora os potenciais desdobramentos que uma personalidade humana pode ter, porque não existe somente um interesse para algumas pessoas, né? Essas pessoas podem ser muito mais complexas, né? As pessoas em geral podem ser muito mais complexas do que uma simples classificação desse tipo. E os guias, eles aplicam isso com mão de ferro. O que vai acontecer
para desestabilizar esse sistema é que o Love, que é um rapaz que a gente acompanha aí muito novinho no começo, e a gente vê que ele tem uma atitude um tanto mais rebelde, e ele acaba sendo designado para Neo Esparta, que é o planeta do militarismo, no caso. E por um azar, ele acaba perdendo a hora de pegar a nave para ser enviado pro tal lugar. Esse atraso, que é um negócio ínfimo, inclusive, acaba gerando um julgamento com uma pena duríssima. Eles têm aqui uma forma particular, né, de aplicar penas que não envolve cadeia, mas é um negócio assim bem radical mesmo. E dentro dessa injustiça, no caso, a qual ele é submetido, ele vai conhecer uma moça, né, que está sendo julgada no mesmo dia, que se rebelou contra a sua alocação também, porque ela seria alocada para o planeta do prazer e ela se recusou a participar de uma orgia e sofreria uma pena também. Então os dois se juntam, vão atrás de uma rebelião que, ao que parece, existe desde sempre nesse contexto, mas nunca foi encontrada pelo regime para que fosse esmagada. Eles vão encontrar esse grupo e vão seguir atrás de um segredo que pode, de fato, desestabilizar tudo isso e rebutar a humanidade pós-Era Galáctica. Dito isso, tá? A gente tem, obviamente, várias questões bacanas para serem discutidas dentro desse plot, dessa história. E o que eu percebi, assim, analisando mais friamente esse roteiro, com esse conceito bem bacana assim por trás, ele tem um desenvolvimento que é muito legal, sim, tem uma cadência bacana de um acontecimento puxar o outro, e eu acho que, como essa história ela foi publicada entre 2011 e 2014 originalmente, então ela demorou um tempinho para ser concluída, eu acho que aqui a gente tem o privilégio de lê-la de uma vez, né? Deve ter sido assim bem menos divertido para quem leu Picado quando ela saiu na sua edição original, mas eu sinto que algumas reviravoltas no final, elas que não são tão tiradas da cartola, porque você percebe que existe um trabalho, né, quando você descobre o que havia por trás das motivações de algumas pessoas, você sente que isso já estava trabalhado desde ali do começo, tá? Então não é nada que, sei lá, faltou ideia e vamos concluir de qualquer forma. Porém, tais reviravoltas assim, quando elas chegam de fato, eu acho que a história ela acaba se encerrando de uma forma assim um tanto abrupta, né? Acho que é muito mais uma questão de falta de espaço do que... Não sei, vou chutar que foi isso, né? Você tem um número limitado para resolver uma determinada subtrama, e aí acaba soando assim um tantinho meio apressado. De qualquer forma, com esse visual, com esse apuro gráfico aqui, com esses designs assim que são fantásticos mesmo, não tem como um fã de ficção científica não passar por isso aqui, não ficar por um bom tempo olhando esses quadros aqui, percebendo, né, como é que os detalhes desse maquinário e tudo mais, fora a beleza das figuras mesmo que o Jimenez já mostrava desde sempre. Aqui você tem um álbum que cumpre seu papel ferradamente, né? Eu diria que até na parte da ação ele não decepciona. Então a minha ressalva no caso, ela é bem básica, né? Falar que, nossa, acabou um pouquinho rápido, acabou meio apressado. Sim, eu senti isso. Talvez você não sinta. De qualquer forma, isso aqui é algo
que merece estar na sua estante, muito por conta, obviamente, da arte do Jimenez, que é o nome que vem primeiro aqui, inclusive. Então, não dá para ter outra conclusão a respeito disso. É claro que é uma HQ que depende muito do visual, mas que visual, né? Então, nesse ponto, tá super recomendado. Link para compra aí na descrição do vídeo. Se você curtiu o que eu falei, se você ainda não comprou, por favor, compra aí pelo nosso link, ajuda o canal também. Se você já comprou, já leu, também quer comentar aí, por gentileza, a gente quer saber a sua opinião. E fora isso, os mesmos recadinhos do começo, por gentileza, se você não deu like, faz isso agora. Também, se não se inscreveu no canal, por gentileza, também não se esqueça de ativar o sininho. E o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente, está aparecendo aí na tela. Se você curtir nosso programa de recompensas para apoiadores, pense em fazer parte do nosso grupo exclusivo, beleza? Então é isso, boa leitura!